O silêncio que antecede o milagre. Quando ouvi o som dos aparelhos começando a desacelerar, algo em mim gritou por dentro. Não em voz alta, mas em silêncio. Um silêncio que parecia mais alto do que qualquer grito humano. Eu sou o Marcos, e tudo começou numa quinta-feira comum. Eu não imaginava que aquele seria o dia em que a minha fé seria colocada à prova e que minha própria filha ficaria entre este mundo e o próximo. Naquela manhã, o sol brilhava do lado de fora, mas dentro de casa havia uma sombra que eu não conseguia entender. A pequena Sofia, com seus 9 anos, acordou dizendo que estava com dor de cabeça. Normal, eu pensei, até que ela desmaiou diante de mim, sem aviso, sem explicação. O tempo se perdeu ali, os segundos viraram horas. E antes que eu percebesse, estávamos dentro de uma ambulância, cercados por vozes, luzes e desespero. Naquele momento, meu coração não batia por mim. Batia por ela. Os médicos correram. Falaram em estado crítico. Algumas palavras ficaram gravadas como ecos, sem resposta neurológica. Precisamos entubar. Não sabemos o que causou. Eu olhava aquela cena tentando entender, tentando acreditar que tudo aquilo era real. Mas o pior ainda estava por vir. Eles a colocaram em uma sala isolada e disseram que fariam tudo o possível. Mas às vezes o possível não é o bastante. Foi quando ouvi a frase que me cortou por dentro. Ela entrou em coma profundo. O som dessas palavras ecoou dentro de mim como um trovão distante. Coma, uma palavra curta demais para conter tanto medo. Os dias seguintes se misturaram em um único longo dia cinza. O quarto do hospital parecia um limbo. Nem vida, nem morte. Apenas máquinas, apitos e o som do meu próprio pensamento lutando para não desmoronar. Eu orava, pedia a Deus para acordar de um pesadelo. Mas o pesadelo continuava. Toda vez que eu olhava para o corpo frágil da Sofia, sentia como se algo dentro de mim estivesse apagando também. A cor sumia das paredes, das pessoas, do mundo. Os médicos tentavam manter a calma, mas eu via nos olhos deles a verdade que ninguém queria dizer. O tempo estava passando e ela não reagia. Na terceira semana, um dos neurologistas se aproximou e me chamou para conversar. Ele colocou a mão no meu ombro e falou com uma voz serena, quase fria. Marcos, já fizemos tudo o que a medicina pode fazer. Agora é com Deus. Mas o silêncio que veio depois soou mais como um adeus do que uma esperança. Foi ali que tudo começou a mudar dentro de mim. A fé que antes era tão firme começou a se rachar. Porque eu não entendia como Deus poderia permitir aquilo. Porque uma criança tão inocente, porque justo ela. E quanto mais eu tentava entender, mais o vazio crescia. Um vazio que gelava a alma. As noites eram as piores. O hospital escurecia, os corredores ficavam desertos e o som das máquinas parecia um sussurro vindo de outro mundo. Às vezes eu achava que via sombras se movendo no quarto. Outras vezes apenas sentia uma presença pesada, silenciosa, quase sufocante. Foi numa dessas noites que algo estranho aconteceu. Enquanto eu segurava a mão dela, senti um frio repentino subindo pelo braço. O ar ficou denso e por um instante o bip das máquinas pareceu desaparecer. Tudo ficou em silêncio, silêncio absoluto. Naquele momento, tive a impressão de ouvir o meu próprio nome sendo sussurrado. Mas quando olhei em volta, não havia ninguém. Eu ainda não sabia, mas aquela noite não terminaria do mesmo jeito. Depois daquela noite, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi de repente. Foi aos poucos, como uma vela que se apaga sem vento, sem aviso, apenas por falta de ar. A fé que antes me sustentava começou a se desintegrar em silêncio. Eu não conseguia mais orar. As palavras simplesmente não saíam. Parecia que minhas orações batiam no teto do quarto e voltavam vazias. Os médicos vinham todos os dias. Mediam, anotavam, trocavam aparelhos, ajustavam tubos, mas nada mudava. Sofia continuava imóvel, com aquele olhar ausente, ou talvez nenhum olhar. O corpo vivia, mas a presença dela não estava ali. Comecei a perceber detalhes que antes ignorava.
O frio que nunca saía do quarto, a penumbra constante, como se a luz evitasse aquele espaço. Às vezes parecia que o próprio hospital respirava junto comigo, em uma cadência sombria. E quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia parte daquele limbo. As visitas diminuíram, os amigos foram se afastando, talvez por não saber o que dizer. Alguns enviavam mensagens, palavras de conforto, de fé, mas no fundo nada preenchia o vazio que crescia dentro de mim. A esperança começou a doer, porque esperar e não ver mudança se torna um tipo de tortura. Numa tarde chuvosa, ouvi o médico conversando com uma enfermeira na porta. Eles achavam que eu não estava ouvindo. Mas eu ouvi, quando ele disse: a atividade cerebral está cada vez mais fraca. É questão de tempo, ainda não acabou, pensei. Mas por dentro já parecia que tinha acabado. Foi nessa época que o sono começou a me abandonar. Eu passava as madrugadas acordado, observando as luzes piscando nos monitores, contando os segundos entre os bips. O hospital ficava completamente silencioso e só se ouvia o som dos respiradores enchendo o ar. Era como se o tempo tivesse parado ali, preso entre um suspiro e outro. Comecei a conversar com Deus, não como alguém cheio de fé, mas como alguém cansado. Perguntava o que Ele queria de mim. Por que permitir tanto silêncio? Por que fazer promessas se no fim tudo termina no escuro? Às vezes eu falava e chorava ao mesmo tempo. Outras vezes só olhava para o teto, esperando alguma resposta que nunca vinha. Na quarta semana, recebi uma ligação da minha esposa. Ela já não aguentava mais ficar ali. Disse que precisava cuidar de casa, dos outros filhos e que eu precisava aceitar. Aceitar o quê? Que talvez nossa filha nunca acordasse? Aquela palavra ficou presa na garganta. Aceitar. Nesse dia fiquei sozinho. Sozinho de verdade. Nem visitas, nem médicos, nem fé. Apenas eu, o barulho dos aparelhos e aquele corpo frágil diante de mim. Tentei me lembrar da risada da Sofia. Mas quanto mais eu tentava, mais a lembrança se distorcia. Era como tentar segurar água com as mãos. Nada ficava, tudo escorria. Então veio a quinta semana. Os médicos já falavam em tempo limite, em possíveis sequelas irreversíveis, em decisões difíceis. Eu já não tinha lágrimas, eu já não tinha forças. Numa das noites, caí de joelhos ao lado da cama dela. Fiquei ali em silêncio, não pedi mais nada. Apenas disse: se o Senhor ainda estiver aí, fala comigo, nem que seja no silêncio. E foi nesse instante que senti algo diferente. Um frio subindo pela espinha, como se o ar tivesse sido cortado pela metade. As luzes do quarto piscavam levemente. E por um breve momento, tive a nítida sensação de não estar sozinho. Mas não era uma presença que trazia paz. Era algo denso, invisível, observando de perto. Quase pude sentir o peso daquele olhar. Meus pensamentos começaram a se embaralhar. Será que eu estava ficando louco? Ou seria algo muito maior que a razão humana poderia compreender? Naquela madrugada, enquanto o relógio marcava quase 3 da manhã, senti vontade de sair correndo daquele quarto. Mas não consegui, porque algo me prendia ali. Uma força, um propósito. Um chamado que eu ainda não entendia. Eu ainda não sabia. Mas o impossível estava prestes a começar a se mover mesmo que eu não pudesse ver. O tempo deixou de fazer sentido. Já não sabia se era segunda ou sábado, se era manhã ou madrugada. O relógio marcava as horas, mas não havia mais dias dentro de mim. Eu apenas existia naquele quarto. Um homem sentado ao lado de uma menina que não respirava por vontade própria. E por mais que eu tentasse negar, a fé que me restava era apenas uma brasa fria, prestes a se apagar. Comecei a perceber que não era só o corpo da Sofia que estava imóvel, era a minha alma. Cada batida do meu coração parecia um esforço contra algo invisível que me empurrava para o chão. Numa noite de quinta-feira, quando a chuva batia com força nas janelas do hospital, eu ouvi algo diferente. Um som baixo, quase imperceptível. Parecia uma voz, mas não era humana. Era como se viesse de dentro da minha mente, ou talvez de algum lugar entre o medo e a fé. Ela dizia apenas uma frase: "Você ainda não entendeu." Levantei assustado.
Olhei em volta, mas o quarto estava vazio. E naquela hora percebi o quanto o silêncio podia enlouquecer. Os dias seguintes foram os piores. O corpo da Sofia começou a reagir de forma estranha. Os sinais vitais oscilavam sem explicação. Às vezes os monitores apitavam, descompassados, e os médicos entravam em pânico. Outras vezes, tudo voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas eu senti que não era apenas físico. Havia algo espiritual se movendo ali dentro. Comecei a sentir uma luta que não se via, como se dois mundos estivessem em conflito sobre aquele corpo frágil. Um querendo levá-la, outro tentando mantê-la viva. Numa madrugada gelada, o médico entrou às pressas. No quarto, os sinais dela haviam caído bruscamente. Ele olhou para mim e, sem precisar dizer nada, eu entendi, o fim estava próximo. Me vi ajoelhado outra vez, mas desta vez não orando, apenas murmurando. As palavras saíam misturadas com o ar, entre soluços e desespero. Deus, por favor, não leve ela, não ainda. O rosto da Sofia estava sereno, sereno demais. E, de repente, senti algo na palma da minha mão. Um calor sutil, quase imperceptível, vindo da dela. No mesmo instante, todos os aparelhos começaram a apitar. Os médicos entraram, gritos se misturaram, e eu fui empurrado para fora do quarto. Eu só ouvia o barulho e o som do meu próprio coração batendo sem ritmo. Aquele foi o momento em que percebi, ou ela voltava, ou eu nunca mais voltaria a ser o mesmo. Enquanto isso, no corredor, fechei os olhos e apenas disse baixinho: se o Senhor ainda me ouve, ainda que seja pela última vez, mostra que o Senhor está aqui. O som dos aparelhos cessou, o tempo congelou, e uma luz fraca, vinda de lugar nenhum, preencheu o quarto. Não era uma luz comum, era suave, viva, quase respirava. Quando os médicos saíram, o olhar deles era de espanto. Um deles apenas murmurou: não sei como isso aconteceu. Entrei no quarto com o coração disparado. A mão da Sofia ainda estava quente, e seus dedos se moveram. Foi um movimento pequeno, mas suficiente para parar o mundo ao meu redor. As máquinas voltaram ao ritmo normal. A respiração dela começou a parecer mais forte, mais natural. Os médicos não tinham explicação, mas eu sabia. Algo invisível havia acontecido ali. Nos dias seguintes, ela começou a apresentar melhoras inexplicáveis. Cada exame novo trazia algo ainda mais surpreendente. A atividade cerebral, antes quase inexistente, agora estava se reorganizando. E na manhã do 40º dia, eu estava dormindo na poltrona, exausto, quando ouvi uma voz suave me chamando. Pai, abri os olhos. E lá estava ela, os olhos abertos. Um sorriso fraco, mas genuíno, viva. As lágrimas vieram antes de qualquer palavra. Eu segurei a mão dela e foi como se todo o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros. Os médicos entraram e ficaram em silêncio. Alguns se entreolharam, outros simplesmente balançaram a cabeça, sem entender. Mas eu entendi. Aquilo era o impossível, o sobrenatural, o inexplicável. Os dias seguintes foram uma mistura de choro, riso e gratidão. Sofia recuperava a fala, os movimentos, a memória. E eu redescobria algo que havia deixado morrer: a fé. Hoje, olhando para trás, percebo que o silêncio de Deus não era ausência. Era preparação. Ele não havia me abandonado. Ele estava me moldando no escuro, no deserto, na dor, porque às vezes é só quando tudo se cala que ele finalmente fala. E quando ele fala, até o impossível obedece. Se você ouviu essa história até aqui, é porque talvez precise lembrar disso. Deus ainda faz o impossível, ainda hoje. Então, se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de fé e se inscreva no canal para continuar ouvindo testemunhos que provam uma simples verdade. O impossível só é impossível até Deus decidir agir. Na manhã seguinte ao milagre, o hospital parecia outro lugar. A claridade invadia o quarto. E pela primeira vez em muito tempo, o ar não tinha aquele peso. Mas dentro de mim ainda havia silêncio. Não um silêncio de desespero. Dessa vez, era um silêncio de reverência. Sofia dormia tranquila,
com uma serenidade que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei ali, só observando, sem saber o que dizer, nem o que pensar. Ela havia despertado do coma depois de 40 dias. Os médicos chamaram aquilo de caso impossível de explicar. Mas eu sabia o nome daquilo, milagre. Quando o neurologista voltou com os resultados dos exames, seu rosto era de pura confusão. Ele me chamou de lado e disse: Marcos, o cérebro dela está funcionando perfeitamente. Não há dano algum, é como se nada tivesse acontecido. O que ele não conseguia entender era que Deus não precisa de explicações. Quando ele decide agir, até o impossível dobra os joelhos. Passei as horas seguintes em silêncio, lembrando de cada oração quebrada, cada lágrima solitária, cada noite em que achei que ele tinha me esquecido. Mas agora tudo fazia sentido. O silêncio era o espaço onde o milagre estava sendo preparado. A escuridão era o solo onde a fé estava sendo testada. Quando Sofia abriu os olhos novamente, perguntou o que tinha acontecido. Eu hesitei, mas ela me olhou com firmeza e disse algo que me fez estremecer. Pai, eu vi uma luz. E ela me disse para voltar. Naquele instante eu não consegui conter as lágrimas. Ela não tinha lembranças de monitores, médicos ou tubos. Apenas da luz, uma luz que falava sem palavras. Uma luz que emanava uma paz que o mundo não consegue descrever. Desde então, aquele quarto nunca mais foi o mesmo. Os médicos que antes vinham com pressa, agora vinham em silêncio, observando-a como quem presencia algo que desafia a razão. Alguns até me pediram para orar por eles. Outros apenas saíam dali em choque. Mas algo mudou também dentro de mim. A dor, que antes era abismo, se transformou em ponte. A raiva que eu sentia de Deus se tornou compreensão. E o medo deu lugar à gratidão. Hoje entendo que a fé não é acreditar quando tudo é luz, é acreditar quando tudo é escuro. Quando o chão desaparece e você só pode se lançar nos braços dele. Foi isso que aprendi naquelas semanas de silêncio, lágrimas e espera. Aprendi que Deus não se atrasa. Ele age quando o coração se rende completamente. Sofia recebeu alta do hospital poucos dias depois. Entrou andando, sorrindo, abraçando cada pessoa que cuidou dela. E cada passo ecoava como um som de vitória, não minha, mas daquele que decidiu intervir quando todos haviam desistido. Enquanto caminhávamos para fora do hospital, olhei para aquele céu cinzento e sussurrei: obrigado por não ter desistido de nós. Porque no fundo, foi o amor divino que sustentou tudo. Hoje Sofia vive normalmente, cresceu, estuda, sorri, sonha. E cada vez que olho para ela, lembro do que aprendi naquele deserto. A fé não se inventa, ela nasce da dor. Há momentos em que Deus parece em silêncio, mas é no silêncio que Ele escreve os milagres mais profundos. E se você está ouvindo isso agora, saiba, mesmo que pareça tarde demais, o relógio de Deus nunca atrasa. Ele ainda opera no invisível. E quando Ele age, o impossível não tem escolha, a não ser desaparecer. Se essa história acendeu algo em você, deixe seu like, compartilhe este testemunho e espalhe fé para quem precisa se lembrar do poder que ainda vive e respira entre nós. Se inscreva no canal e continue com a gente. Aqui a voz do impossível nunca se cala. Hoje, quando olho para trás, percebo que cada segundo daquele desespero tinha um propósito. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum silêncio foi em vão. Durante os 40 dias em que Sofia esteve em coma, Deus estava trabalhando, não apenas no corpo dela, mas dentro de mim. Ele me ensinou a depender totalmente dele, a esperar mesmo quando nada parecia possível, a acreditar mesmo quando a fé já não tinha forma nem voz. Depois da alta, vieram muitas entrevistas, pedidos de imprensa, curiosos, querendo entender o que tinha acontecido. Mas eu aprendi a ficar em silêncio. Nem tudo o que é divino pode ser explicado. Nem todo milagre precisa de microfone. Alguns só podem ser compreendidos de joelhos. Houve uma noite, semanas depois de voltarmos para casa, em que acordei no meio da madrugada. A casa estava em silêncio. Mas o mesmo frio que senti naquele quarto de hospital voltou a percorrer minha pele. Por um instante o coração disparou. Olhei para o quarto da Sofia e vi a luz do abajur acesa.
Ela estava acordada, sentada na cama, lendo a Bíblia. Ela levantou os olhos e disse algo que me fez entender tudo. Pai, Deus não ficou longe. Ele só estava nos ouvindo. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma. Eu que havia me revoltado tantas vezes, percebi que Ele nunca nos abandonou. Ele só esperava o tempo certo, o tempo do milagre. Desde então, nossa vida mudou. Não só por termos recebido o impossível, mas porque conhecemos um Deus que está além da lógica, além da ciência, além da explicação. Sofia passou a ter uma sensibilidade espiritual que me emociona até hoje. Ela ora por pessoas, fala de luz, de fé e sempre termina dizendo: Deus quis que eu voltasse para contar que Ele é real. E eu conto essa história aqui porque sei que muitos estão ouvindo e se sentem sozinhos. Se você está no meio de uma tempestade, sentindo que Deus se calou, lembre-se, o silêncio dele não é ausência, é estratégia. Ele está preparando algo que você ainda não pode ver. Eu aprendi isso olhando para uma criança desacordada e vendo o impossível se desfazer diante dos meus olhos. Aprendi que a fé não precisa de voz, ela precisa de perseverança. Quando tudo parece sem saída, é ali que ele começa a agir. E se essa mensagem chegou até você, não ignore. Talvez seja o seu chamado para acreditar de novo. Porque onde a medicina para, Deus começa. E onde o homem diz, não há mais o que fazer, o céu sussurra, ainda não terminei. Que essa história renove a sua fé, desperte a sua esperança e lembre o seu coração de uma verdade eterna. Nenhum silêncio é vazio quando foi Deus quem o criou. Agora eu entendo. Não foi um milagre impossível, foi apenas o tempo exato de Deus. Se essa história falou com você, curta este vídeo, deixe seu comentário dizendo, eu ainda creio, e compartilhe esse testemunho. Porque nunca se sabe quem precisa ouvir que o impossível ainda acontece. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue conosco. Aqui cada história ecoa como um lembrete. O milagre ainda tem voz.